Bem-vindos ao projeto Agatha Christie. Hoje nós vamos conversar sobre alguns livros que lemos no ano de 2024 e o que vai rolar aqui no canal agora em 2025. Vem comigo! Não conhece o projeto? Eu vou te contar. Desde a adolescência, minha vontade é ler todos os livros da Agatha Christie, descobrir sobre os assassinatos, quem matou, deixou de matar, e são outros 500. Mas pelo menos me familiarizar lendo todos os livros dela. E muita gente acha, ao longo desse tempo que a gente tem esse projeto, eu percebo que muita gente acha que todos os livros dela, sem exceção, são uma espécie de fórmula de bolo, sabe? É sempre a mesma coisa, alguém morreu, tem que saber quem foi que matou e é isso. E não é bem assim. Não deixa de ter isso que eu acabei de escrever, mas está longe de ser apenas isso. Eu percebo que a Agatha, ao longo do tempo que ela foi escrevendo, basicamente um livro por ano, ela foi testando outras fórmulas. Ela criou, desenvolveu outras fórmulas e está sendo uma leitura muito gostosa. Eu comento aqui que é uma leitura que está me ajudando muito, por exemplo, a colocar o sono em dia. Eu tenho que deitar, ler um pouquinho de Agatha Christie. Quando tá nessa fase do mês de eu ler Agatha Christie, eu fico extremamente contente, porque quando vem Hercule Poirot, então eu fico feliz da vida. Mas é basicamente isso. Então como é que tá funcionando, né? Nós estamos nesse projeto mais ou menos desde 2023. Eu não tô conseguindo, por enquanto, publicar todos os livros do mês, mas vamos ver se em 2025 dá certo, né? A gente vai tentando, testando até que funciona. O negócio é não desistir. E aí a gente sabe qual vai ser o livro que será lido no mês seguinte. A gente passa o mês lendo esse livro e na primeira quinta-feira de cada mês eu me reúno por aqui com vocês e a gente troca uma figurinha sobre o que aconteceu nessa leitura, sem spoiler. Então vamos lá. Em 2024 eu li A Morte do Almirante, um livro publicado em 1931. Porém não é um livro somente da Agatha Christie. É um livro do... como é que chama? Sócios do Detection Club, que é um clube de escritores ingleses de obras policiais. Tem um outro nome ali que eu conheço de ouvir falar, mas que eu não cheguei a ler, o que é bem interessante, né? Porque te dá a oportunidade de conhecer outros autores. Esses escritores se reuniram no momento financeiro um pouco mais complicado, digamos assim, e decidiram criar esse projeto de cada um escrever um capítulo do livro sem que os demais soubessem qual era a ideia inicial de desenvolvimento daquele capítulo. Não fizeram um projeto de, ok, quem morreu nesse livro foi fulano de tal, a ideia é essa, vamos trabalhar em cima disso. Não, cada escritor desenvolveu a ideia inicial do livro, criaram uma ideia e desenvolveram a partir de cada capítulo, cada escritor, sem saber qual era o ideal daquilo. A ideia era muito inspiradora, a ideia era muito interessante, inclusive, à medida que você vai lendo os capítulos, você percebe a mudança, às vezes nem tão sutil assim, de escrita. Você percebe, Agatha Christie, eu não conheço aqui, eu não gostei dessa escrita estranha. Você vai desenvolvendo e vai criando um pouco mais de familiaridade, e se você gosta ou não de uma escrita, você pode pesquisar sobre determinado autor. Porém, até a metade do livro eu achei ele bem interessante, mas o final, eu vou deixar aqui embaixo o link dos 2 vídeos desses livros da Agatha que eu li em 2024, para caso você não tenha visto, deixou passar, dá uma voltadinha lá e vê, e eu converso direitinho sobre A Morte do Almirante, que foi o 16º livro publicado pela autora. Conversamos também em 2024 sobre... Aí eu preciso fazer um detalhezinho básico aqui. O nome do livro que eu publiquei no meu canal está com o título Os 13 Problemas. Porém, o nome real do livro, que eu me confundi, desculpa gente, é 13 à Mesa. Inclusive, à medida que você vai lendo, vai vendo a minha sinopse, minha resenha, explicando tudo mais, você percebe que o título tem muito mais a ver com 13 à Mesa do que outra coisa. Mas é porque um livro em sequência do outro, com 13 no meio, me deu tilt, desculpa aí. Mas fiquem tranquilos, está tudo certo. Aqui embaixo eu vou deixar os vídeos dos que conversamos em 2024 para vocês não se perderem. Tudo bem? E a partir de agora, a gente vai conversar sobre os livros
que nós vamos ler, conversar, resenhar no ano de 2025, começando com os 13 problemas. Deu para entender meu problema aqui com essa situação, né? E aí eu aproveitei para abrir aqui a sinopse para a gente se inteirar mais ou menos do que vai vir agora em 2025, para eu não só lançar o livro, mas vai que eu leio alguma coisa que vocês acham interessante e aí através disso vocês pensam em separar o livro e ler no mesmo período do que eu. A ideia é essa. Então vamos lá. No mês de fevereiro nós vamos ler, resenhar e conversar sobre os 13 problemas. Esse é mais um livro de contos da Agatha Christie. Já lemos, eu acho que uns 2 aqui resenhados aqui no canal. E cada um dos 13 contos desse livro, ou problemas, irá corresponder ao mistério ainda não solucionado. Um ladrão que cometeu o mesmo crime 2 vezes, uma mensagem deixada por um homem vítima de envenenamento, o estranho caso de um testamento desaparecido, etc. Aí aqui na sinopse está dizendo que são histórias empolgantes e os 13 problemas mostram como a capacidade inventiva da rainha do crime nos livros de suspense policial nunca deixará de nos impressionar. E assim, cá entre nós, já há um tempinho fazendo essa leitura, quase 20 livros lidos mais ou menos e resenhados. Esse que a gente vai conversar em fevereiro, por exemplo, vai ser o 17º livro. Dá pra perceber, como eu falei no início desse vídeo, né? Ela não tem uma única fórmula para escrever os romances policiais dela. Inclusive, isso me faz lembrar que tem o Assassinato de Roger Ackroyd. Esse aqui foi de cabeça, pra você ver como eu lembrei realmente, como eu registrei na minha cabeça, né? Já tem um vídeo, a resenha desse livro, explicando por que ele foi um marco nos livros publicados de romance policial, mas realmente, sabe, você chega no final do livro se sentindo assim, eu fui enganado, não imaginava que seria essa pessoa fazer tal coisa. Então assim, pelo menos leia Roger Ackroyd. Se você já leu algum livro da Agatha Christie, já tem uma ideia de mais ou menos como funciona, lê O Assassinato de Roger Ackroyd. Se não, fica aqui comigo no projeto, que aí você vai se inteirando, vai lendo, vai se interessando e aí você vai entender o que eu tô falando, tá bom? No mês de março nós vamos ler Por que Não Pediram a Evans. Uma coisa interessante, eu vou parar para observar se o título original é assim, mas tem uns títulos bem... Sabe aqueles poemas de antigamente que a primeira frase era o título? Então, basicamente isso. Por que não pediram a Evans, após uma tacada especialmente ruim, Bob Jones lança sua bola de golfe em um precipício. Ao procurá-la, encontra um homem acidentado que parece estar em seus momentos finais. Pouco antes de morrer, o moribundo abre os olhos e proclama suas últimas palavras. Por que não pediram a Evans? Eu não vou nem continuar lendo, eu fiquei extremamente curiosa. Mas tá bom. Livro de abril. No mês de abril nós vamos ler um clássico, pelo menos brasileiro, conhecido da Agatha Christie. Aqui no Brasil fez extremo sucesso, eu acho que em outros países também, né? Assassinato no Expresso do Oriente. Tem vários filmes dele, pelo menos mais de 2 que eu me lembre agora, mas tem um recente com vários atores extremamente conhecidos. E eu vou ler a sinopse porque provavelmente tem gente que não já ouviu falar do livro, mas não sabe do que se trata, ou enfim. Vamos lá. Em meio a uma viagem, Hercule Poirot é surpreendido por um telegrama solicitando seu retorno a Londres. Logo o famoso detetive belga embarca no Expresso do Oriente, que está inesperadamente cheio para aquela época do ano. Pouco após meia-noite, o excesso de neve nos trilhos obriga o trem a parar, e na manhã seguinte, o corpo de um dos passageiros é encontrado, golpeado por múltiplas facadas, isolado e com um assassino entre eles. A única solução de Poirot é iniciar uma investigação, reunindo todas as pistas e os suspeitos para chegar à conclusão de quem é o criminoso. Esse aqui eu posso dizer, eu já li Expresso do Oriente há muito tempo, já vi filme, então eu tenho uma lembrança, mais ou menos. Mas a forma como ela desenvolveu esse livro, dá pra gente dizer que é um dos livros clássicos
de roteiro dela, vamos dizer assim, que você lê já, Agatha Christie, sabe? Dá pra você... Fiz barulho aí? Espero que não. A gente tá fazendo um fluxo contínuo aqui desse vídeo, tá? Pouquíssimos cortes. Mas eu acho difícil ver alguém que não tenha pelo menos ouvido falar do Assassinato Expresso do Oriente. Mas se você não ouviu falar, lê comigo. No mês de maio, mês do meu aniversário, vamos conversar sobre o detetive Parker Pyne. Na página de classificados do The Times, o anúncio insiste em provocar curiosidade nos leitores. Você é feliz? Se não for, consulte o Sr. Parker Pyne. Depois de 35 anos compilando estatísticas em uma repartição pública, o detetive decide empregar seu conhecimento de forma inovadora, salvando casamentos, acrescentando aventura ou dando sentido à vida de seus clientes. No lugar de crimes, ele se dedica a investigar os recônditos do coração humano. Porém, seus talentos não se restringem ao seu escritório. Quando viaja de férias, incógnito, o consultor sentimental é forçado a usar seu conhecimento da natureza humana para enfrentar ladrões e até mesmo desvendar assassinatos. Esse foi um livro publicado em 1934. Em junho, nós vamos conversar sobre Tragédia em 3 Atos. Também Hercule Poirot. Na bucólica casa de praia do famoso ator Sir Charles Cartwright, um jantar entre amigos toma um rumo surpreendente. Entre os convidados, um homenzinho de bigode e olhar perspicaz chamado Hercule Poirot. A possibilidade de um assassinato paira no ar e assusta os demais convivas, entre os quais o Sr. Satterwhite, amigo de longa data que convencerá o detetive belga a embarcar em uma investigação minuciosa. Deixa eu contar aqui. Julho. No mês de julho, nós vamos conversar sobre a morte nas nuvens. Durante um voo de Paris a Londres, Madame Giselle, uma agiota, morre subitamente. Uau! A arma do crime não poderia ser mais absurda. Um dardo envenenado cravado no pescoço da vítima. Mas quem conseguiria utilizar uma zarabatana dentro de um avião? Sem ser visto por ninguém. Todos os passageiros são interrogados pela polícia, entre eles Hercule Poirot. Eu fico triste assim, com pessoas que não gostam muito do Poirot, porque ele aparece bastante, né? Em sequência, nós vamos conversar sobre os crimes do ABC. Os crimes ABC. Me soou meio São Paulo, mas enfim. Os crimes ABC. Hercule Poirot recebe uma carta inusitada. Nela está anunciada a data e o local de um crime. Assinada apenas como ABC, o remetente clama ser tão engenhoso que nem mesmo o brilhante detetive será capaz de pegá-lo. Após o crime de fato ter sido cometido, Poirot consegue uma única pista, a de que o assassino escolhe suas vítimas em ordem alfabética e precisa correr contra o tempo antes que o terrível homicida continue a avançar nas letras. Livro em sequência, nós vamos conversar sobre Morte na Mesopotâmia. Eu acho que esse também é um livro mais conhecidinho aqui no Brasil, hein? Quando eu era criança, falava-se muito sobre ele. Eu acho que teve uma época que algumas editoras relançaram. Morte na Mesopotâmia, quando a enfermeira Amy aceita a oferta de cuidar de Louise, esposa do arqueólogo Dr. Ledner, em uma escavação perto de Hassanir, no Irã. Ela não esperava ser envolvida em uma trama de paranoia, ciúmes e traições. Louise, sua paciente, é esposa de um agente secreto alemão e vinha recebendo cartas ameaçadoras desde a morte do ex-marido. Eu tô lendo com você, descobrindo sobre o conteúdo do livro agora, tá? Os envios pararam após seu casamento com o Dr. Ledner, mas ela volta a recebê-los durante a expedição e começa a ter visões aterrorizantes, indicando que o perigo pode estar mais perto do que ela imagina.
Se tiver tendo uma mudança aqui de luz, tá? É porque tá vindo uma nuvem gigantesca. Deixa eu virar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Como é que tá o céu? Vai cair um toró. Continuando. Deixa eu ajeitar aqui essa câmera. Deixa eu dar uma pausa aqui nessa leitura de sinopse para dizer o seguinte. Tem alguns livros da Agatha, eu acho que boa parte deles, ela fez a leitura estando em alguns países específicos. Por exemplo, A Morte da Mesopotâmia, eu acho que é esse livro que eu acabei de ler. Morte no Nilo também. Tem alguns livros dela que ela escreveu nos países com acompanhamento de arqueólogos e tal. Tem alguns acontecimentos na própria vida da Agatha que a gente vai vindo refletido nos seus livros. Eu falo sobre isso no primeiro vídeo que eu publiquei aqui nesse projeto no canal, que eu faço uma espécie vamos dizer assim, resumo da vida da Agatha Christie, desde o nascimento até a morte dela. E muitas dessas coisas que a gente conversou no vídeo, a gente foi lendo nos livros também. Então essa é uma parte interessante sobre esse projeto, tá? Outubro. No mês de outubro, nós vamos conversar sobre Cartas na Mesa. Foi dada a largada para a competição do século. 4 investigadores são convidados pelo excêntrico Sr. Chaitanya para um jantar especial. Os 4 convidados, um médico, uma senhora viúva, um aventureiro e uma bela moça, cidadãos aparentemente comuns, vão se tornar seus adversários numa disputa de jogo de bridge. Mas um crime interrompe bruscamente a noite e o jogo tem uma reviravolta. Passam a ser 4 investigadores contra 4 suspeitos. Um dos casos prediletos de Hercule Poirot. Nossa, eu estou muito curiosa. Cartas na Mesa é também uma das mais intrincadas tramas de Agatha Christie. Gente, esse ano de 2025 vai ter muita participação especial do Poirot na nossa vida, hein? Estou super animada. Em sequência, nós vamos conversar sobre Poirot perde uma cliente, eu acho que é para dar um equilíbrio aí, né? Todo mundo culpava um esperto cão terrier pelo acidente da senhorita Emily Arundel, causado por uma bola de borracha deixada na escada. Mas quanto mais ela pensava no ocorrido, mais convencida ficava de que alguém estava tentando matá-la. Em 17 de abril, ela registrou suas suspeitas em uma carta a Hercule Poirot. Misteriosamente, Poirot, só foi receber a correspondência mais de 2 meses depois. Esse enigma é suficiente para fazer o investigador preparar as malas para conhecer a senhorita Arundel. Nossa, cara, eu tô ficando muito curiosa. Muito, muito, muito. E a gente encerra o ano de 2025 com... Assim, a gente encerra porque eu tenho a expectativa, a esperança de que eu vou conseguir ler um desses livros por mês, gente. É difícil assim a vida adulta, né? A gente tem que organizar muita coisa do nosso tempo e às vezes é mais fácil a gente só dormir. Se você tiver que escolher entre calma, deixa eu respirar. Se a gente tiver que escolher entre dormir e ler, eu voto sempre em dormir, porque senão a gente não faz o resto das coisas, né? Mas ao mesmo tempo, tem algumas prioridades aí que a gente tem que manter em mente, porque senão a gente se deixa levar demais. Eu, pelo menos, se eu começo no Instagram, eu não paro nunca mais. É complicado. Então, livros fazem também com que a gente fique no eixo da vida saudável. E a gente finaliza o ano... aqui é A Morte no Nilo. Eu tinha falado dele mais cedo, né? Quando eu comentei sobre aspectos da vida da Agatha Christie. E algumas vezes a gente vê esses aspectos nos livros dela. E Morte no Nilo foi um livro também que foi bem conhecido aqui nos anos 90. Na minha infância, pelo menos aqui no Brasil. Um mistério construído de forma perfeita. A própria autora afirma no prólogo, é um dos meus melhores livros sobre viagens internacionais. Inspirada em uma de suas estadias no Egito, conta a história de Line
Ridgway, uma jovem que parece ter tudo, beleza, dinheiro, inteligência e talento para os negócios. Mas ao partir com seu noivo para um cruzeiro exótico no Rio Nilo, ela descobre que também tem inimigos. Quando um crime é cometido a bordo, a suspeita recai sobre a ex-namorada de seu atual noivo. O álibi da moça, porém, é incontestável. O mistério parece insolúvel até que Hercule Poirot, de férias no mesmo navio, intervém de maneira a mudar totalmente o rumo da história. 2025 vai ser o ano de Hercule Poirot nesse projeto. Tô feliz da vida! Você que não curte muito Hercule Poirot, sinto muito. Você que não conhece Hercule Poirot, vem comigo para esse projeto, vai, por favor, porque a gente vai ter muita coisa para conversar. Você não conhecia o meu projeto? Nossa, cara, a Amanda da adolescência tá feliz da vida comigo, fala a verdade. E vai ter livros aqui nesse projeto que lá da frente, daqui a alguns anos, provavelmente eu vou reler. Inclusive, alguns livros eu pretendo ler no livro físico. A maior parte desses livros da Agatha eu leio no Kindle, que eu leio antes de dormir, ou então eu leio quando eu acordo pra minha alma voltar pro corpo. Sabe como é que é, né? Eu estou super animada pra... Tem uns 4 ou 5 livros aqui, pelo menos, no mínimo, que eu tô super curiosa. Então, você que nunca leu os livros da Agatha Christie, ou que gosta muito e não sabe muito como fazer essas leituras, por onde começar, porque tem muita opção, né, cá entre nós, são mais de 80 livros que ela publicou ao longo da vida. Então, fica com a gente aqui no projeto, faz indicações, se você gostou ou não gostou, seja sincero também, porque a gente tá aqui pra isso, aquela gentileza, educação com gentileza, entendeu? É o que a gente tem por aqui. Você que me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo do canal.